Então, dando início aqui, dentro da programação dos 160 anos do Teatro da Ribeira dos Icós, que é um teatro que esse ano está completando esses 160 anos, foi construído em 1860, e dentro dessa programação, hoje a gente está recebendo aqui Mohamed Koné, que é um grande artista francês, já que o Teatro da Ribeira dos Icós foi construído por um francês, Pedro Teberge. Então, vamos estar hoje aqui recebendo um francês para falar um pouco da sua história, dos seus trabalhos e também da sua experiência teatral aí na França, e a gente espera que um dia ele possa vir conhecer pessoalmente o Teatro da Ribeira dos Icós. É um grande artista francês, né? Comediante, tem um programa de rádio Pés no Chão, na cultura francesa, e fala francês, árabe e espanhol. Aí, Cecília, gostaria que você pedisse para o Mohamed falar um pouco sobre ele, a trajetória artística dele. Ok. Eu te enviando uma mensagem. Mohamed também Ele já entrou? já está aí. Calma aí, deixa eu botar... Ah, assim eu posso ver todo mundo. Salut, Mohamed Koné. Ça va? Salut, bonjour. Bonjour, bonjour. Bien. Une fois plus ensemble, mes lives entre le Brésil et le monde. Pour aujourd'hui, Oui, je pense que la demande va être de toi parler un petit peu plus de ton chemin, de ton d'accord. arrivée en France, ton parcours, de ton travail, et développe cette histoire. D'accord. Et ça, c'est la première partie. Mhm. Et je vais dire la même chose en português. D'accord. Eu disse: Olá, Mohamed Koné. Eu penso que hoje o pedido é para você poder falar um pouco do seu caminho, sua história profissional, seu percurso de vida e trabalho, como você chegou. E essa é a primeira parte da nossa live de hoje. C'est bon? Voilà. C'est ton tour. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Boa noite a todos. Je vous remercie pour votre invitation. Eu digo muito obrigado por ter sido convidado. Cela me touche énormément, donc je vous dis merci du fond du cœur pour votre engagement solidaire. Eu digo muito obrigado de todo o meu coração por esse envolvimento solidário. Je suis Mohamed Koné, je viens du Mali. Eu sou Mohamed Koné, je viens do Mali. Quand je dis Mali, dans un tout petit village, je viens d'un tout petit village minuscule. Quando eu digo que eu venho do Mali, mas eu venho de uma região muito pequenininha, lugar bem pequeno. Mon rêve, c'était de devenir un comédien depuis tout petit. Meu sonho sempre foi ser um ator. Depois de criança, eu tenho esse sonho. Mais vu qu'au village, il n'y avait même pas l'école, donc on ne pouvait pas y aller à l'école, donc le théâtre, ce n'était pas possible. Como eu venho de um lugar muito pequeno, um lugar que não tem mesmo escola, então o sonho de ser ator parecia impossível. Donc, j'ai pris le chemin de l'immigration à l'âge de 15 ans et demi. Je suis arrivé en France à l'âge de 16 ans et demi.
Eu peguei o caminho da imigração na idade de 15 anos e meio, mas quando eu cheguei na França, eu tinha 16 anos e meio. en passant par plusieurs pays Eu passei por muitos países avant d'arriver en France. antes de chegar aqui na França. Je suis arrivé en France en 2014 dans des conditions très difficiles. Eu cheguei na França em 2014 em condições muito difíceis. En tant que clandestin. Eu era um clandestino. À mon arrivée, je dormais sous les ponts parisiennes. Quando eu cheguei, eu dormi nas pontes de Paris. Mais j'ai fait plusieurs mois dehors sous les ponts, mais à ce moment, j'ai fréquenté des associations qui aident les sans-papiers. Eu fiquei muito tempo nas ruas, dormindo nas ruas, na ponte. E nesse período, eu fiz contatos com associações que ajudavam os refugiados. Et depuis ce moment, je me suis beaucoup attaché à la culture. E foi nesse momento que eu me aliei à cultura. Alors, j'ai rencontré beaucoup de personnes et des professionnels qui m'ont donné la chance d'intégrer des troupes de théâtre. Eu tive a chance, a oportunidade de encontrar pessoas importantes que abriram as portas da arte para mim. Avec un ami. Não só para mim, mas para mim e um amigo. Moi, je parlais souvent en arabe et lui, il traduisait en bambara. Eu falava sempre em árabe, e meu amigo traduzia sempre em bambara. C'est une façon aussi pour nous de s'adapter à la culture européenne. Foi a nossa maneira de nos enquadrarmos às normas da Europa. Et pendant plusieurs années, je partais aussi à l'école pour passer des diplômes. E durante muito tempo, eu estive nas escolas na França para poder conseguir um diploma. Voilà, donc j'ai passé le diplôme qui s'appelle aussi à l'école technicien des bâtiments. Vous avez vu sur mon CV. O primeiro diploma que eu consegui na França foi como técnico em obras. Mais parallèlement, j'ai continué les formations théâtrales. E, paralelamente, eu estava na escola de teatro. Tous les soirs, avec mon ami, mon frère, on ne faisait qu'écrire, répéter comme des fous. Durante todo o tempo, principalmente à noite, eu e meu amigo, nós estudávamos teatro e ensaiávamos teatro, era sempre estudos e ensaios. Et pendant 3 ans, j'étais alors élu aussi délégué académique de la ville lycéenne de Paris. Durante 3 anos, eu fui a pessoa responsável, através de uma votação, para a Academia de Paris. Ce qui m'a permis de beaucoup voyager au nom de l'Académie française pour débattre avec d'autres écoles à l'étranger. E através desse convite, outras portas foram abertas para as escolas através da Europa. Parallèlement à cela, j'ai aussi exercé cours oratoire. Paralelamente, eu também fazia cursos de oratória. C'est ça qui m'a permis aujourd'hui d'être un peu conférencier, comédien et technicien bâtiment, à la fois double métier qui m'aide. Isso deu a chance de uma vida paralela, tanto na oratória como no teatro, e também desenvolver o que eu fiz uma escola, que foi uma escola para técnico de obras. Aujourd'hui, je suis écrivain et interprète. E hoje eu trabalho como escritor e intérprete. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là d'abord, comme ça, au moment des cultures, on aura à en parler de tout ce qui est livre, tout ce qui est parcours du théâtre. Eu vou resumir essa parte, mas voltarei a falar do que eu faço como escritor de teatro no momento que eu vou apresentar um pequeno trecho para vocês hoje. Je vous remercie d'avance. E desde já eu digo muito obrigada.
Merci à tous. Merci, Cécilia. Obrigada a todos. Obrigada, Cecília. Dorian. Tá certo. Mohamed, você hoje está dentro da programação. Cecília, vai passando para ele. Mohamed, aujourd'hui, tu es dedans de la profession. Oui. Programação dos 160 anos do Teatro da Ribeira dos Icós. Repete a pergunta. Programação dos 160 anos do Teatro da Ribeira dos Icós. É para eu perguntar quais são a programação para o Mohamed? Não, ele está dentro dessa programação. Então, esse momento hoje faz parte da programação. Mohamed Koné, cet moment d'aujourd'hui fait partie de la programmation d'anniversaire du théâtre auquel lui, il est le responsable. D'accord. E foi construído em 1860. Le théâtre a été construit en 1860 pelo médico e historiador francês pelo médecin et historiateur français Pedro Tebet. Pedro Tebet. E é uma honra para a gente receber Mohamed Koné. C'est un honneur pour nous de recevoir nesse momento tão importante para a gente. Dans cet moment important pour le théâtre. Então, agora, eu gostaria de perguntar. Maintenant, je voudrais demander, diante do momento que estamos passando, face à ce moment vécu, que é a pandemia, o Covid-19. que é cette épidémie Covid-19, como está acontecendo, como os artistas franceses estão fazendo para realizar os seus trabalhos. Comment, de quelle manière les artistes en France font pour développer le travail pendant ce moment d'épidémie Covid-19. Comme ça se passe pour les artistes ici en France. Je vous remercie et toutes mes sincères condoléances à tous ceux qui ont perdu leurs proches d'abord. Eu digo meus sentimentos, inicialmente eu digo meus sentimentos para todas as pessoas que perderam seus próximos relacionado ao Covid-19. Et nous souhaitons tous de s'en sortir ensemble, main dans la main. E estamos tentando sairmos dessas todos juntos, de mãos juntas. Maintenant, pour les artistes en France, c'est très compliqué. Ao se tratar dos artistas na França, estamos passando por um momento muito difícil. Les intermittents, ils ont leur location qui est toujours versée par Pôle emploi des artistes. Os atores que aqui na França profissionais que são considerados como intermitentes do espetáculo é uma forma como carteira assinada, uma maneira bem simples para explicar para o Brasil, porque não tem esse estatuto no Brasil. Então, todas as pessoas profissionais que fazem parte do intermitente do espetáculo, até o presente momento, estão recebendo seus salários sem problema, até o presente momento. Mais ça a été une grande perte pour la plupart des comédiens comme nous, comme d'autres libéraux. Mais para todos os atores, todos os artistas que não fazem parte desse estatuto, está sendo realmente muito difícil. Parce que je vais parler déjà de mon premier metteur en scène qui est aujourd'hui en très difficulté, qui demande aussi souvent des choses sur l'Internet.
vou dar como exemplo o meu primeiro diretor de teatro aqui na França. Ele está passando por enorme dificuldade, que faz pedidos de ajuda por internet. Donc, ben, j'ai essayé de la contacter. Elle m'a dit que c'est très compliqué, ce que le gouvernement dit et ce qu'ils font, souvent, c'est pas pareil. Então, eu fiz contato com esse diretor, foi a primeira pessoa que eu trabalhei aqui na França, para tentar ajudar e encontrar uma solução. E ele me explicou que, para muitos, é muito diferente o que é dito na mídia, o que é dito pelos políticos e a realidade que as pessoas estão vivendo. Parce que moi et mon ami, notre situation, elle est très différente. Porque Mohamed Kone e o amigo que trabalham, Mohamed Kone e o amigo que eles trabalham juntos, eles, através da associação artística que eles fazem e trabalham juntos, não ficaram atingidos da mesma maneira que o profissional libéral. Parce que nous, on travaille avec professionnels, nous sommes des professionnels, mais on est, comment dirais-je, les libéraux, on n'est pas financé par le gouvernement ni par d'autres. C'est nous-mêmes qui finançons tout ce que nous faisons. Porque a associação que ele criou com um amigo, eles são liberal, eles não têm ajuda nenhuma do governo, eles não têm ajuda nenhuma de fora que vá interferir na criação do trabalho e dos espetáculos. Por isso, eles não foram atingidos. Voilà. Mais c'est pour cela que Covid nous a fait, nous a vraiment nous laissera vraiment un grand trace qui va nous laisser toute notre vie parce qu'on avait au moins 60 dates en Suisse avec les endroits de culte. Não estou ouvindo. Allô? Cecília? O fone. Cecília? On a perdu Cecilia. Não estou ouvindo, Cecília. Allô? Ah. Tu m'écoutes? Oui, c'est bon. Je disais que parce que... Quelle est la dernière chose qui t'était bien, que tu as entendu? Moi, je n'ai rien entendu dans les traditions. Toute la tradução de cette dernière partie? Oui. Ok, je vais répéter. Eu estou repetindo a última parte que Mohamed Kone ele falou, que em relação ao Covid-19, o que afetou parcialmente o trabalho dele como artista foram 60 datas de espetáculos que ele tem com a Suíça. Devido ao Covid-19, ele não pôde fazer as 60 datas. Então, essas 60 datas de espetáculo estão em aberto. En France, on avait beaucoup de dates avec tout ce qui est l'éducation nationale, mais tout est fermé maintenant. Donc, todas as datas que ele tem relacionadas à França, relacionadas ao trabalho como ator, são datas com a educação nacional, são datas com as escolas. E essas datas também estão em aberto, aguardando o governo responder sim ao retorno da arte. Mais heureusement qu'on a d'autres professions de côté qui nous permettent de payer nos loyers, sinon on serait dans la rue encore à nouveau. Ele disse ainda bem que ele tem uma segunda profissão, que é uma segunda profissão que ele não parou de trabalhar, e isso ele pode pagar o aluguel, ele pode deixar tudo em dia sem cair no vermelho, porque seria muito horrível ter que voltar para viver na rua uma vez mais. Voilà, c'est un exemple que je donne parce que la plupart des artistes qui sont indépendants aujourd'hui sont en très difficulté.
essa é um exemplo que eu estou dando porque muitos artistas liberais estão passando por extrema necessidade. Voilà, donc ça c'est un peu à peu près la situation qui est là parce que da situação real aqui na França. voilà. Mohamed, Oui. quero dizer que você é um vencedor. Mohamed Koné, je voudrais dire que toi c'est une personne de chance, un guerrier qui vence les obstacles. Passou por tudo isso e conseguiu. Qui avait vécu énormément de choses e tu as bien arrivé. Chegar onde você chegou e ser o grande profissional que você é. Et aujourd'hui, je vois dans tes histoires que tu es un grand professionnel. Merci. Espero que dia je souhaite qu'un jour você possa vir para a cidade de Icó, que tu as l'opportunité d'aller à la ville qui s'appelle Icó, no Brasil, au Brésil, au nord-est do Brésil, poder apresentar seus trabalhos et qu'il y a la chance de présenter votre travail aqui no Teatro da Ribeira dos Icós. Dans le théâtre de Ribera de Icó. Cela serait un grand immense honneur pour nous. E isso vai ser uma grande honra para mim. A honra será para todos nós icoenses. Ça va être pour nous tous. Merci. L'honneur. Então, agora, E maintenant, para que possamos fechar o dia de hoje, pour nous avoir ensemble cette 12e dernière partie, gostaria que você fizesse a sua apresentação para que a gente possa fechar com ela. je voudrais que tu fabriques, que tu présentes, que tu montres à nous ta création. Qu'est-ce que tu avais pensé de faire Ce soir, je vais juste... cette réunion va terminer dans... OK. J'avais préparé des choses, mais pas préparé, je les ai déjà dans la tête. Hoje eu pensei, eu preparei, eu pensei para hoje. La première, c'est un texte que j'ai écrit avec mon ami parce que tout ce que nous jouons, c'est nous qui les écrivons. A primeira coisa que eu pensei foi um texto que eu escrevi com meu amigo e é uma criação. Normalmente nós fazemos desde o texto a criação de montagem do espetáculo. Ça s'appelle la liberté. E esse texto se chama Liberdade. Cécilia, est-ce que tu vas traduire ou... Cécilia, est-ce que tu peux traduire le texte? Cécilia, você pode traduzir o texto? Bon, je vais faire d'abord la première lecture et après on verra si tu peux traduire ou pas. Eu vou fazer a primeira leitura, ele vai fazer a primeira em francês e depois ele faz devagarzinho para poder explicar o que foi dito. La liberté. C'est comme si tout à coup tu t'es retrouvé lâché en plein vide. Tu prends soudainement peur parce qu'il n'y a personne pour te guider. Ne sachant pas où tu vas atterrir. Tu as immigré en laissant les tiens derrière toi, sans savoir si tu allais réussir ta vie à l'autre bout du monde. Alors, tu espères, tu t'accroches, tu souffres aussi. Beaucoup trop.
J'aimerais revoir les tiens. Mais pour les dire quoi? Que rien n'a marché. Que là où tu es maintenant, que rien ne va. Que tout est dur. Très dur. Et que je ne peux pas rentrer avec rien. Les mains et les poches vides. Ça, c'est ce qu'on appelle avoir la honte. J'ai pas envie d'être montré du doigt par tout un village. Si je reviens, ça serait un grand vainqueur, un conquérant. J'aurais alors réussi ma vie. Fonder une famille avec femme et enfants, avec une belle situation. Mais pour l'instant, les belles situations, on n'y est pas vraiment. On est même loin d'y être. Muito Maintenant, tu parles doucement et je vais traduire dans le possível em português. Agora ele vai fazer devagarzinho e eu vou traduzir em português. La liberté, A liberdade. c'est comme si tout à coup, Como se de repente tu t'es retrouvé lâché en plein vide. você tombou, caiu no vazio. Tu prends soudainement peur. Você pensa que eu tenho medo? Cécilia, tu m'attends? Oui? Ah! Ok. Tu prends soudainement peur. Você pensa que eu tenho medo? Je ne comprends rien, Cécilia. Je n'attends pas. Tu não me escuta? Non, c'est bizarre. Vocês estão me escutando? Você está me escutando quando eu falo português? Oui, il écoute au Brésil. Ah, d'accord. Et tu peux commencer la liberté et tu peux aller sans peur. Ok. La liberté, c'est comme si tout à coup, tu t'es retrouvé lâché en plein vide. A liberdade é como se de repente você caiu no vazio. Tu prends soudainement peur. Você pensa ter medo. Ça va? Oui, Mohamed Kone, ça va, j'écoute bien tout. Ah! Tu prends soudainement peur. Você pensa ter medo. Comme si rien n'était. Como se nada existisse. Tu as. Você tem. Tu as. Você tem. Tu as immigré. Você é um imigrante. En laissant les tiens derrière toi. Olha o sangue atrás de você. Sans savoir si tu allais réussir ta vie à l'autre bout du monde. Sem saber que você ia conseguir sobreviver do outro lado do mundo. Alors tu espères. Então você espera. Tu t'accroches. Você se agarra. Tu souffres aussi. Você sofre. Você sofre também. Beaucoup. Muito. Beaucoup trop. Muito. Muito. Tu aimerais revoir les tiens. Você sonha ver os seus. Mais pour les dire quoi? Mas para dizer o quê? Ça va? Ah. Tu espères. Você espera. Tu souffres. Você sofre. Tu t'accroches. Você se agarra. Tu t'accroches. Você se agarra. Comme si rien n'était. Como se nada existisse. J'ai pas envie d'être montré du doigt. Eu não quero ser mostrado de costas.
par tout un village. para toda a minha cidade. Si j'y reviens, Se dia eu voltar, ça serait un grand vainqueur, é para voltar como vencedor, un conquérant. Ganhador. J'aurais alors réussi ma vie, Eu vou conseguir aqui refazer minha vida, fonder une famille fundar uma família avec femme et enfants, com mulher e filhos, avec une belle situation. com uma boa situação. Mais pour l'instant, Mas, pelo momento, les belles situations, a boa situação, on n'y est pas vraiment. nós não sabemos verdadeiramente. On est même loin d'y être. Na verdade, estou muito longe de encontrar. Je vous remercie. Eu agradeço. Merci. Merci, Cecilia. Merci, Mohamed Kone. De rien. Obrigado, Cecília, por esse elo. Muito obrigado. Merci, Cecilia, pour cette alliance. E obrigado a Mohamed. E Merci, Mohamed Kone. grande abraço. E Grand câlin. que a gente possa estar juntos fazendo arte. Et bientôt, on va être ensemble pour faire de l'art. Parfait. Tchau. À bientôt. Merci. Bye. Bye bye. Bye bye.